Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios, onde nós estamos estudando. Efésios, capítulo 6. Vamos ler do verso 10 ao final do verso 20. Vamos também fazer juntos a leitura e após nós faremos uma breve oração. Efésios, capítulo 6, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Senhor, mais uma vez, nós somos privilegiados, porque estamos na tua casa, casa de louvor, de adoração, casa de oração, mas também, Pai, casa de instrução, momento para recebermos doutrina, um alimento mesmo espiritual para as nossas vidas. E hoje à noite, Senhor, mais uma vez nós queremos ouvir a tua palavra, a tua voz. E precisamos, necessitamos, dependemos do Espírito Santo, que é o autor da palavra. Que ele venha ser o nosso professor hoje à noite, revelando, Pai, as coisas que a ti pertencem aos nossos corações, nos livrando de erros, de coisas de homem. Queremos diminuir cada vez mais e o Senhor ser engrandecido e exaltado. Então, Pai, nos ajuda mesmo hoje à noite. Também pedimos por cada amado que chegou aqui hoje à noite para ouvir a tua palavra, que realmente o Senhor fale aos nossos corações e a tua palavra venha mesmo segundo cada necessidade. E se porventura há alguém entre nós que não tem Jesus como seu Salvador, o Senhor mesmo faça como te apraz. Então edifica a tua igreja, fortalece as nossas vidas. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Nós estamos chegando no final dessa carta maravilhosa, essa epístola que o apóstolo Paulo endereçou aos santos que vivem em Éfeso.
e mostrando realmente quem eles eram, salvos por Jesus Cristo, vivendo naquela cidade de Éfeso, uma cidade grande, cosmopolita, né, uma cidade das grandes no tempo aqui do Império Romano. E ali havia a igreja estabelecida, início da igreja de Éfeso, qual Paulo foi um dos fundadores, juntamente com Priscila, com Áquila, passou por ali Apolo, e esse homem ficou pelo menos 3 anos ou mais ali naquela cidade. Mas Paulo ele é levado a Roma, acusado, né, pelos judeus, e ali é preso, e fica até o final mesmo da sua vida, e escreve cartas da prisão. E essa carta é uma delas. Paulo preso, mas ele não sentia-se um prisioneiro de homens, né? Aqui nós acabamos de ler, olha, verso 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, em prisão, para que em Cristo, aliás, pelo qual sou embaixador em cadeias, em Cristo. No capítulo 4, ele diz, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo. Então esse homem não era um prisioneiro de homem, né, mas do Senhor. E mesmo na prisão, ele deixou instruções, fortalecimento, e essa carta é uma delas, né? Então nós vimos o que nós temos, santos, salvos, as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, incontáveis bênçãos. Capítulo 1, né, capítulo 2, capítulo 3, Paulo fala dos privilégios que nós temos, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, as riquezas que nós temos em Cristo. Chega no capítulo 4, ele trata da nossa posição, mas na vida prática, nosso cotidiano, o nosso andar, nosso procedimento como filhos de Deus e as nossas responsabilidades para com Cristo, o nosso Senhor, e nós tratamos, né? Chega aqui nessa parte final, ele diz no verso 10, quanto ao mais, né? Finalmente, irmãos, aí Paulo vai tratar de uma coisa que realmente é muito importante para a vida da igreja e para a vida do salvo, para a vida do Filho de Deus. Paulo vai falar agora de uma guerra, de uma luta, de uma batalha espiritual. Então, ele começa com as bênçãos nas regiões celestes e termina com uma batalha, né, nas regiões celestiais, mas enfrentada aqui na terra. Então, essa batalha, nós ouvimos que Paulo fala de lutas, né, de armaduras, de vitórias. É termos mesmo de guerra, de instrumentos, de dardos, de capacete, né, de escudo, de espada. Então, é mesmo esse pensamento de uma guerra. E sabe, amados, essa guerra, essa batalha espiritual, ela é travada em regiões celestiais. E Paulo vai mesmo mostrar que nós travamos essa luta contra inimigos poderosos, inimigos visíveis e invisíveis, inimigos internos, inimigos externos. E nós, assim, estamos indo bem devagar, porque é de suma importância, né, o crente em Jesus Cristo saber que ele não está num parque de diversões, né, num mundo cheio de facilidades e tal, a vida boa, já sou salvo, vou para o céu, está tudo bem. Não, de forma nenhuma. Nós estamos num campo de batalha, travando mesmo uma guerra contra inimigos poderosos. Então Paulo fala, né, dessa guerra, dessa batalha, e numa guerra, numa batalha,
só há dois tipos de pessoas: os vitoriosos, né, e os vencidos, aqueles que são derrotados. Mas aqui, nessa batalha, ele não está, nos está dando instruções e elementos para sermos vitoriosos. Aliás, o povo de Deus, ele já é vitorioso em Cristo. E nós estamos numa batalha para vencer, né, para sermos vitoriosos. Então, Paulo aqui dá essas instruções para sermos vitoriosos nessa batalha. Então, o esboço desse final dessa carta, nós estamos vendo uma batalha, uma guerra, né? Para sermos vitoriosos, Paulo dá três coisas aqui importantíssimas, amados, para a minha vida, para a tua e para a da igreja, no mundo inteiro, porque essa carta aqui também, ela é uma carta universal para a igreja de Jesus Cristo. Então, no verso 10, ele diz, olha, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Temos que estar vigorosos, né? Cheios de vigor. Eu coloquei para sermos vitoriosos. A segunda coisa, ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí nós colocamos que nós devemos estar vestidos com a armadura de Deus. E a terceira coisa está no verso 12. Ele diz, porque a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra uma pessoa, não é contra pessoas, contra seres vivos. Muito pelo contrário, ele diz, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, nós temos que estar esclarecidos de quem são os nossos inimigos. E eu botei assim, vigilantes, né? Então, para sermos vitoriosos, temos que estar vigorosos com a força e o poder do Senhor, vestidos da armadura de Deus e vigilantes, sabendo quem é e quem são os nossos inimigos. Então passamos a tratar isso, né? E primeiramente nós vimos quem são os nossos inimigos. Porque numa batalha, numa guerra, você precisa saber contra quem você está lutando. Não é? Contra o inimigo. Quem é o teu inimigo? O que ele possui, os seus poderes, as suas armas, como ele vem, a sua estratégia. Assim, não é? Em toda a história da humanidade, os países se enfrentam, as guerras, enfim. E os países têm, não é? O seu exército, a sua defesa, a sua área de inteligência, a sua espionagem. Por quê? Para saber quem é o inimigo, né? As armas que ele tem para se defender e até vencer, não ser pego assim de surpresa. E amados, é esse espírito aqui de guerra, de luta, mais espiritual, que a igreja de Jesus Cristo trava. Você trava e eu travo. Diariamente, né? É na sua vida, na sua caminhada cristã. E é bom sabermos. E nós tratamos, né, de quem são os inimigos, vamos colocar assim, espirituais. E primeiramente, de Deus. Os inimigos de Deus. E também, sendo inimigos de Deus, passa a ser dos filhos de Deus. Ou seja, da igreja de Jesus Cristo. E primeiro nós vimos que há dois tipos de inimigos, né? Aquele interno, o interior, e dois exteriores, externos. E o primeiro, nós tratamos do interior, que é a tua carne, a minha carne, a nossa carne. Essa carne aqui,
aqui, essa pessoa que está aqui comunicando contigo, é a carne, né? Esse ser aqui, essa pessoa que tem espírito e também tem esse corpo aqui que vive, que fala, que comunica, né? Então, essa carne, ela é uma inimiga sua, e antes de ser tua inimiga, ela é inimiga de Deus. São os inimigos de Deus. E nós vimos, né, como a carne se tornou o inimigo de Deus, porque ela foi criada, Adão, nossos primeiros pais, Adão e Eva, perfeitos, a imagem e a semelhança de Deus, puro, sem pecado nenhum, plena comunhão, harmonia com o Criador. Criados para adorar a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus. Esse é o fim principal do homem que a Bíblia mesmo retrata. Mas, infelizmente, né, o autor do pecado, nós tratamos desse inimigo. O diabo, Satanás, ele mesmo tentou a criatura de Deus, Adão. Infelizmente, ele caiu, né? Desobedeceu a Deus, obedeceu o inimigo de Deus. E a partir daí houve a queda, essa coisa terrível, a raça humana. E a partir daí entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então a carne se tornou o inimigo de Deus. E a Bíblia mesmo declara, né? Nós mostramos muito isso. E vai ser destruída. Deus trata com seus inimigos e ele vai destruir. Tanto é que essa carne ela vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que nós vamos enfrentar a morte. Não só a morte, essa separação do corpo e da alma, mas uma segunda morte que a Bíblia chama, que é a morte eterna. A eterna separação de Deus. Essa é a consequência, como Deus vai tratar, não é? A carne inimiga. Mas houve algo que aconteceu com a igreja, né? Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, no capítulo 2, nós passamos muito tempo aqui, demonstra, né, o que aconteceu. Todos nós, salvos por Jesus Cristo, ele diz, vós outrora, né, mortos em ofensas, em delitos e pecados, ele vos deu vida, e vida em abundância. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a esses, né, Deus nos deu vida, e passamos a ter vida nova. E essa vida nova se apresenta como a vida espiritual, né? Uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus. Mortos em ofensas, em delitos e pecados, e agora vivificados, mas nesse mesmo corpo. E aquele que está em Cristo, né, é uma nova criatura, é uma nova criação. E a prova é que o Espírito Santo de Deus habita e você passa a ter uma segunda natureza. A natural de nascimento e a nova natureza, essa espiritual e divina. E começa a guerra, né? A batalha, a luta, porque não há conciliação entre o novo e o velho. São opostos, são inimigos entre si. E aí começa mesmo essa inimizade, né? Esse inimigo íntimo teu, inimigo íntimo nosso, que Paulo no capítulo 4, ele descreve toda essa batalha, né? Essa guerra. E para nós vencermos, nós temos que saber que essa carne é inimiga de Deus, que essa carne tem as suas inclinações, tem os seus desejos, tem as suas concupiscências, e o pendor da carne, ou seja, tudo aquilo que ela pratica, é inimizade contra Deus, porque aquilo que ela faz é desagradável a Deus. Tudo que a carne faz não tem nada com Deus, né? E nós temos que entender, compreender e saber disso. Mas nós podemos vencer a carne, alimentando o Espírito, né? Negando a nós mesmos. Então falamos muito disso.
Mas os dois inimigos exteriores, tratamos do mundo, esse mundo que Paulo diz aqui, né? Esse mundo tenebroso, esse mundo mau, esse mundo que é inimigo de Deus, é contra Deus, que tem um sistema, que tem mesmo um curso, tem uma doutrina, tem as suas... Enfim, tratamos muito disso também, né? Inimigo de Deus, e Deus vai destruir os seus inimigos, vai acabar com esse mundo, né? Vai criar um novo mundo, novos céus e nova terra, onde não habita pecado, né? Mas sim a justiça. Mas hoje, atualmente, é inimigo de Deus. Pode prestar atenção, né? Tudo que o mundo faz é contra Deus. E terceiro inimigo está aqui, né? Paulo enfatiza: o diabo, o Satanás, o dragão, a antiga serpente, o Beelzebu, aquele que é o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E nós tratamos quem ele é, o que ele se tornou, quem ele era, o que ele se tornou, onde ele está. E ele é atuante. Então, amados, inimigos ferrenhos, né? E você tem que saber. Porque aqui Deus vai nos dar as armas para o quê? Vencê-los. E aqui é o que nós vamos ver a partir de agora, né? Batalha espiritual do crente. Para sermos vitoriosos, temos que estar, primeiramente, o verso 10 aqui, olha. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, como aqui a linguagem é militar, né? E o interessante é que Paulo ele mostra para a igreja que nessa guerra, nessa batalha que é espiritual, as armas que você tem que ter, né, que tem que mesmo se apoderar, vamos colocar assim, está aqui para ser vencedor. E no verso 13, aliás, no verso 11, ele diz, né? Revestivo de toda a armadura de Deus. E no verso 13 até o 17, ele descreve a armadura de Deus fazendo uma comparação e até uma ilustração com uma roupa de um soldado, né? Com a roupa de um soldado. Mas ele é interessante que ele não começa aqui, olha, vista a armadura, né? Se revista da armadura para lutar. Não. Primeiramente, ele começa como ele diz aqui, olha, sede primeiramente fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então eu estava pensando, né, a ordem é correta, porque normalmente, pega uma arma, pega um negócio e vai, né? Mas não é assim que funciona, meus amados. Um soldado, o pastor Nivan conta muito a ilustração que ele serviu às Forças Armadas, né? Eu não tive esse privilégio, mas eu tenho um filho que vai ter esse privilégio, pelo menos um, né, Simone? Olha ali ele. Então, com 18 anos, no Brasil, e o soldado ele é arregimentado, né? Tem que fazer a sua inscrição no serviço militar. Eu fiz, só que eu fui dispensado, né? Muito bem. Então, quando é arregimentado, quando ele chega lá, não dão logo, né, os equipamentos, os armamentos, o uniforme de guerra. Não, o exército não faz isso. Antes, ele tem que passar por um treinamento, por uma avaliação física, né? E para primeiramente ele ser preparado, tanto fisicamente como mentalmente, para estar pronto, né? Para poder receber os equipamentos. É como assim,
se o exército dissesse, né? Soldado, vamos lhe dar as melhores armas, tecnologia de ponta, né? Chegou, temos as melhores armas, os melhores equipamentos, você vai estar com laser e tal, aquela coisa toda, né? Tudo possível nós vamos te dar. Mas primeiro, nós vamos nos certificar que você está pronto, que você é forte, que você está preparado para poder usar o que nós vamos te dar. Senão, não vai adiantar nada, não é verdade? Ou seja, você vai ser um soldado fracassado, sem vigor, inútil. Não vai. O que adianta estar todo parafernália, né, cheio de arma e não saber usar mentalmente ou fisicamente? Por isso que é um treinamento puxado, né? Boinas, não sei o que, a gente vê cada homem mesmo pronto. E assim, irmãos, é a ilustração para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida espiritual. Deus vai nos dar as armas, mas primeiro vai tratar com o soldado, né? Com a pessoa, com o homem, e vai nos preparar. Por isso que ele diz, olha, primeiramente, sede o quê? Fortalecidos no Senhor e na força do poder de Deus, do Senhor dos Exércitos, né? E saber, e o primeiro passo, irmãos, para sermos vitoriosos e realmente a armadura ser bem usada nessa batalha para vencermos, nós precisamos saber que eu aqui sou um fraco, sou um inútil e eu não posso vencer sozinho esses inimigos com a minha força e com o meu poder. Eu vou perder. E esse é o grande problema do homem. Eu posso, né? Do crente, eu sou forte e tal. Isso é coisa do homem. Mas você precisa mudar de pensamento, mudar de opinião. Todas as vezes que você for, eu posso fazer isso, eu consigo, você vai ser derrotado. Enfrentando a carne, enfrentando o mundo e enfrentando o diabo. Se eu lhe digo com toda certeza, se tu fores com esse pensamento que eu posso, eu tenho força, cai. E a gente vê vidas realmente tristes, vidas derrotadas, porque tem esse pensamento. Mas aqui Paulo diz, olha, sede fortalecidos em quem? No Senhor e na força do poder de Deus. Então, vamos buscar, né, a força e o poder de Deus, ou seja, esse vigor para sermos vigorosos, não com a minha força e com o meu poder que eu não tenho, mas com o de Deus. E, irmãos, hoje não vai dar não, viu? Mas nós vamos começar a mostrar realmente homens que entenderam isso nas suas vidas e buscaram realmente a força e o poder de Deus e foram bem-sucedidos, né, vitoriosos na sua caminhada cristã. Venceram lutas, batalhas, derrubaram cidades, reinos, né? Com a força dele, não. Com a força do Senhor dos Exércitos. Então, é muita coisa, mas vamos começar, né? Vamos aqui para Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Os irmãos sabem que Israel, ele ficou prisioneiro do inimigo, né? Do Egito, por 400 anos, 430 anos. Escravos de Faraó, submetidos a Faraó. O povo de Deus, né? Os filhos de Deus, os crentes, vamos dizer assim, né? Estavam lá aprisionados. E diz aqui no verso 25, aliás, no verso 24, ouvindo Deus o seu gemido,
lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então Deus viu o sofrimento do seu povo, né, e resolveu mesmo livrar o seu povo. Por quê? Com as suas próprias forças, com o seu próprio poder, eles jamais, né, poderiam mesmo se livrar das mãos de Faraó. Então, o que Deus fez? Levantou um servo, Moisés, e se apresentou a Moisés numa sarça ardente, e começa mesmo essa história maravilhosa do poder e da força de Deus agindo na vida de um servo seu. Lembra que Moisés, ele passou 40 anos como um príncipe no Egito, né? Como filho da filha de Faraó, com todo o poder à sua disposição, humanamente falando. Mas depois passou mais 40 anos no deserto, desaprendendo tudo, sendo um pastor de ovelha, né? Não dependendo mais só dele. E aí Deus agora diz, ele está pronto. Ele já sabe quem ele é, né? Então Deus chama esse homem, Moisés, e diz aqui, olha, no verso 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Olha, é tão bonita a história, mas para vocês não perderem o fio, né? Deus apareceu, Moisés ficou temendo, ele diz, eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, de Moisés, põe o rosto em terra, porque tu estás aqui, é terra santa, enfim, né? Mas o Deus diz a Moisés, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, e conheço, diz, o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para trazê-los subir daquela terra, de uma terra boa e ampla, terra que para uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Amados, né? Que lição. Você é filho de Deus, clama a Ele, né? Entrega a Ele, roga a Ele. Senhor, eu não posso, me ajuda. E Ele vai ajudá-lo, né? Então é esse o sentimento. Então diz aqui, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, olha como ele aprendeu a lição, né? Fraco, dependente. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ah, irmãos, que oração maravilhosa, né? Quem sou eu, Senhor, para vencer essa carne aqui? Quem sou eu para vencer o mundo? Quem sou eu para vencer o diabo? Me ajuda, né? Então Deus, o que diz? Deus lhes respondeu, eu serei contigo. Este será o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte, disse Moisés a Deus. Olha a atitude dele, né? De fraqueza mesmo. Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então está aqui, né? Vai lá e diz que eu te enviei a eles.
Mas Moisés continua temeroso. Olha o que ele diz aqui no capítulo 4. Respondeu-lhes a Moisés, porque ele ficou, olha, quando eu for lá, né, e dizer, olha, foi o Senhor que me mandou, foi o eu sou que me enviou. E aí eles vão acreditar? Né? Então Moisés diz, olha, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tu tens nas mãos? Respondeu-lhe, uma vara de pastor, né? O cajado. Então lhes disse, lança-a na terra, e ele a lançou na terra, e ela virou uma cobra, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão, e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Sabe, amados, Deus nos usa até nas nossas fraquezas, né? E muitas vezes Deus usa até o que tu tens, o que eu tenho. Moisés tinha uma vara, né? O poder de Deus e a força de Deus. Lembra que Jesus estava no deserto, dando uma mensagem maravilhosa para mais de 10.000 pessoas, entre homens e mulheres e crianças, né? Falando das coisas de Deus. Já era tardezinha e ele disse, olha, vai lá, despede as multidões. Aí os discípulos, mas Senhor, já é tarde, né? Como é que eles vão sair para comprar pão a essa hora? Aí ele diz lá, então vai lá, alimenta eles. Mas como? Teria que ter não sei quantos denários para comprar pão e tal. Mas outro disse, olha, tem um garoto ali que tem 5 pães e 2 peixinhos, né? Sabe, amados, aquilo que era tão insignificante, 5 pães e 2 peixinhos, né? Era insuficiente para aquela multidão toda. Para Deus tornou-se o quê? Um instrumento, né, para alimentar aquela multidão toda. Força e poder de Deus. Ainda todo mundo comeu, que se empanturraram, ainda sobrou quantos cestos? 12. Esse é o nosso Deus, né? Então, Moisés tinha uma vara, Deus, olha, usa a vara. Então ele pode te usar, pode me usar de uma vez que nós nos consideramos fracos, né? Dependentes de Deus. Oh, que coisa maravilhosa. Mas Moisés ainda ficou temeroso novamente, né? Ainda não estava convencido com tudo isso. Olha o que diz aqui, capítulo 4, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, tinha que falar com o faraó, né? Tinha que ir lá e falar. Já estava com o poder, com a vara, podia fazer um monte de coisa, mas Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora e nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Está aqui, irmãos, com toda a humildade, um Moisés, sabe? Eu nunca fui eloquente, sou pesado de boca, de língua, mas Deus até me ajuda, né? É Ele. Então Moisés diz assim, respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Dependa dele, né? Vai, pois, agora, e eu serei a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Aí Moisés ainda não estava, né,
Olha o que ele diz aqui. Porém, lhe respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim, fugindo, né? Olha só. Então se acendeu a ira no Senhor contra Moisés. Chega, não é Arão o levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deveis fazer. E ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, com a qual has de fazer os sinais. Então diz: saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos e fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Escute, amados, Moisés levava na mão o quê? A vara de Deus. Então Moisés aprendeu, né? Ele ia para uma guerra, para uma batalha espiritual, não com a sua força e nem com o seu poder, mas com o poder de quem? De Deus. Moisés ia com a vara de Deus. O salmista diz assim, né? Deus, Salmo 103, 7, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Moisés sabia como Deus trabalhava e o povo só via, né, os resultados. E os irmãos sabem a história, né? Como Deus agiu ali milagrosamente, com mão forte, com mão poderosa e através do seu servo Moisés. E é assim que é esse nosso Deus, amados. Eles foram vitoriosos contra os exércitos de Faraó, né? Deus abriu o mar, fez a pedra da água, passaram pelo mar aberto, lá em seco. Milagres aconteceram em toda essa história do povo de Israel até a terra prometida. E finalizando a história de Moisés, é um homem, né, que experimentou, que foi vitorioso, porque era ele o cara? Não. Ele venceu na força e no poder do Senhor. Belo exemplo, né? Mas tem mais. Vá para Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20. É a continuação. Deuteronômio, capítulo 20. É Deus mesmo dando instruções ao seu povo. Diz assim, olha: quando saíres à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não temerás, pois o Senhor teu Deus te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, ou seja, povo de Deus, né? Filhos de Deus, crente em Jesus Cristo, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos e para vos salvar. Amados,
é o Senhor que vai, né? É o Senhor que está contigo, é o Senhor mesmo que está conosco. Deuteronômio 31, 23. Então diz assim, né? Moisés, Deus o levou e levantou outro homem para agora enfrentar os inimigos de Deus, né? Diz aqui, olha, ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi. Aqui é a promessa: eu serei contigo. Estão vendo, irmãos, as promessas desse Deus forte e poderoso para aqueles que realmente o temem, aqueles que realmente são submissos a Ele? Então, a história aqui continua, né? Veja Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, seu servo do Senhor, aliás, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Deus já tinha dado, né? Como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém, escute, irmãos, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Por quê? Porque ele estava com força, confiando em si? Não, né? Porque como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Sabe, amados, esse homem também entendeu, né? Josué foi vitorioso nessa conquista, porque dependia de quem? Do Senhor, né? E da força e do poder de Deus. Vamos ver outro aqui, ainda tem um tempinho. Juízes, vocês conhecem bem a história de Sansão, né? A gente está passeando um pouquinho aqui pela Bíblia, né? A história de Sansão, como Deus usou esse homem. Juízes, no capítulo 16, Juízes capítulo 16, e no versículo 23, o Sansão, né, ele era juiz, nesse tempo não tinha rei em Israel, e Deus levantava homens para julgar o povo, para defender o povo dos seus inimigos, e aqui era contra os filisteus. E Sansão, né, tinha uma força tremenda, e a força dele
Era dele, do homem Sansão? Não, né? Era do Senhor. E era o poder do Senhor na vida desse homem, desde o ventre da sua mãe. E a força estava nos seus cabelos, uma forma de, não no cabelo, né? Mas era onde Deus mesmo, era o segredo. E a Dalila, né, conquistou e conseguiu o segredo de Sansão. Era uma inimiga de Deus. Cuidado, né? Cuidado com os inimigos de Deus. E o que aconteceu? Pegaram Sansão, cortaram o cabelo dele, vazaram os seus olhos. Ele era chacota lá. Agora, né, acabou Israel. Mas chega aqui no verso 23, diz assim, olha. 22. 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrarem. E diziam, o nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, com letra minúscula, né? Porque diziam, o nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e é o que destruía a nossa terra, e é o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, manda vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé, entre as colunas, disse Sansão ao moço que tinha pela mão, deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertiam. Olha só como o mundo faz, né? Mas veja, irmãos, essa oração. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então os seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol. No sepulcro de Manoá, seu pai, julgou ele a Israel 20 anos. Então, um homem que venceu os seus inimigos, né? Com a sua força, com o seu poder, não. Com o poder do Senhor. Irmãos, temos mais, né? Mas acho que por hoje está bom. Já deu tempo, né? Não vamos cansar muito os irmãos. Mas volte lá para Efésios. Efésios capítulo 6, né? Versículo 10. Diz aqui, para serdes vitoriosos nessa batalha contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Meus amados, nós, os filhos de Deus, por nós mesmos, nós não vamos vencer, não. Nem eu, nem você. Somos fracos. São poderosos esses inimigos.
mas nós temos que nos revestir, né? Sermos fortalecidos. Com quem? Com a força e o poder do Senhor em nossas vidas. Ser submissos a Ele, dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes, Tu vai me ajudar a vencer. E qual é, amados? Qual é o inimigo que você está enfrentando até hoje? Qual é a luta? Você não é para ser derrotado, não. Tá? Se você for com a tua força, você vai ser. Mas busca realmente esse Deus que é conosco, com a força e com o poder dele. Ah, amados, nós vamos ser vitoriosos sim. Resistir o dia mal, né? E continuar firme contra o diabo, contra as ciladas, contra os dardos, contra as forças espirituais do mal, contra a carne, contra o mundo. É assim que você vai ser vitoriosa nessa guerra. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou a todos nós, teus filhos, a instrução da tua palavra, a Moisés, a teu servo, a Josué, a Sansão, a todos mesmo, Pai, que fôssemos dependentes do Senhor. Temos inimigos poderosos a enfrentar nesse mundo. E nos ajuda, Pai, porque somos realmente dependentes do Senhor. Não temos força nenhuma em nós mesmos, poder nenhum em nós mesmos. Mas vamos aprender como Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque a fraqueza, a nossa fraqueza, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu sou fraco, quando eu entrego a minha vida, as minhas lutas, os meus problemas, as minhas angústias, tudo a Ti, Senhor. Como muda. A Tua palavra está cheia de promessas, cheia de exemplos de homens e mulheres que não confiaram em si mesmos, aprenderam a depender do Senhor, a se mesmo fortalecer na força e no poder que vem do alto, do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, que realmente massacra os seus inimigos. Ó Pai, nos ajuda até a entender cada vez mais essa verdade em nossas vidas e sairmos daqui mais fortes, mais vigorosos para enfrentar esses inimigos do Senhor e esses inimigos das nossas almas. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.